Edson. Bem, pessoal, estamos aqui no Beco da Coruja, na casa do mestre Bola 7, no bairro do Saboeiro, e vamos fazer algumas perguntas ao nosso mestre, na presença do contramestre Peixe Elétrico, que veio de Arapiraca com o seu grupo, né? E, mestre, qual é a origem do termo Angola na capoeira? Bem, todos nós sabemos que a capoeira nasceu na Bahia, mais precisamente no Recôncavo Baiano e aqui na capital, em Salvador, certo? Então, naquela época, que já vai bem longe, porque foi a capoeira, ela nasceu muito antes da libertação dos negros. Uma prova disso é o mestre Pastinha, que aprendeu com um africano, tio Benedito, que ensinou a ele quando ele tinha 10 anos de idade. 1889 foi quando ele ensinou ao mestre Pastinha. E o mestre, quando tinha mais de 80 anos de idade, ele dizia sempre lá na academia que o tio Benedito, quando ensinou capoeira para ele, tinha mais idade do que ele hoje, naquela época. Então, por aí a gente vê, se o tio Benedito ensinou a ele, já tinha uma idade superior a dele, mais de 80 anos, imagine o mestre de tio Benedito. E por aí vai, a gente vai chegar aos primórdios, né? Então a capoeira não é coisa de ontem, não é uma coisa muito antiga, né? Tem princípio. E o mestre Pastinha, que aprendeu com o tio Benedito, que é minha fonte maior, né? Que eu não me apego a leituras para a história da capoeira, eu me apego mais na transmissão oral. Então eu convivi com esses grandes mestres da Bahia, o meu mestre Pastinha, o Maré Semedo, o Noronha e outros mais, né? Que passaram muita coisa para mim. E dentro dessa condição, eu posso afirmar que o termo Angola é muito mais antigo do que a pessoa supõe. Por quê? Naquela época, só existia uma capoeira, capoeira Angola. Então não havia necessidade de você ficar toda hora dizendo, vamos para a roda ali de capoeira Angola. Pô, só tinha capoeira Angola mesmo. Então vamos para a roda de capoeira. Que era tradicional. Para que ficar citando capoeira Angola? É a mesma coisa de, naquela época tinha só a igreja católica, não tinha universal, e você dizia assim, eu vou para a igreja, já sabe que é para a igreja católica. Você dizer, eu vou para a igreja católica. Não há necessidade. Eu vou para a igreja. Hoje não, hoje há necessidade, eu vou para a igreja católica, porque você saber qual é a igreja que você frequenta. Então a mesma coisa com relação à capoeira. A capoeira não precisava usar esse termo. Com o surgimento dessa modalidade nova que Bimba criou, que é a regional baiana, aí sim, aí houve necessidade de enfatizar o nome Angola. Então quando o capoeirista, que capoeira você joga? Eu jogo capoeira Angola ou capoeira regional, tá entendendo? E hoje também nós temos a capoeira contemporânea, a capoeira moderna. Muitas pessoas contestam isso, mas eu acho que é importante considerar também essa capoeira e respeitar a condição de cada um, certo? Agora, saber diferenciar, porque a capoeira Angola, ela, quem pratica realmente a capoeira Angola, de raiz, a capoeira tradicional, ela tem hoje a formação de bateria do mestre Pastinha, como eu falei aqui há pouco, a bateria mestre. Hoje todos os mestres utilizam essa bateria. A contemporânea, a mesma coisa, só que eles não têm noção da função dos instrumentos. Então você vê numa capoeira contemporânea, o camarada, 3 berimbau e todos os 3 tocando no mesmo toque. Quer dizer, isso é uma prova cabal que eles não têm conhecimento de... Ele imita a bateria da Angola. A verdade é essa. Com isso eu não estou querendo fazer uma crítica com relação a eles, não. Eu acho que cada um, dentro da sua condição, né, evolutiva, ele trabalha da sua maneira. Cada um, a gente tem que respeitar o trabalho do outro. Então, ficar bem claro isso. O termo Angola é antiguíssimo. Não é uma coisa que veio, depois que surgiu a regional e começaram a diferenciar. Não, é mentira, não é verdade. É isso que eu queria dizer. Tem uma questão, mas também que é importante, né?
que é a capoeira Angola, e não capoeira de Angola. Exatamente. Né? Então, por isso que nós utilizamos capoeira Angola, no sentido pela importância do termo relacionado à origem, mas não utilizamos de Angola. Não se referindo ao país africano. Questão. É um estilo. Por quê Angola? Porque os negros de Angola Isso. foram os que mais se destacaram. E tanto é que por que Angola? Quando o negro chegava aqui na Bahia, os primeiros negros chegaram, o pessoal dizia, os navios negreiros, chegaram os negros de Angola. Por quê? Não, às vezes nem vinham de Angola, vinham da Nigéria, do Congo. Mas por que diziam chegaram os negros de Angola? Porque eles embarcavam no porto de Luanda. Está entendendo? Em Angola. Então, os negros de Angola. Todo mundo para ele é o negro de Angola. Inclusive, eu fiz até uma música se referindo a isso. Então, esse termo Angola é justamente por isso. Chegaram os negros de Angola. E quando a capoeira foi criada aqui na Bahia como uma forma de resistência dos negros na senzala, aí o termo permaneceu. Os negros de Angola, capoeira Angola. E por que a gente não fala capoeira de Angola? Porque nós não somos angolanos, somos angoleiros. Está entendendo? Diferente. Se a capoeira fosse de Angola, Vinda, não. pronta de lá. Não veio pronta. Ela se configurou É. aqui dentro. Aí eu me lembro de uma frase de meu amigo Decânio, que ele dizia assim: a capoeira veio nos porões dos navios negreiros, na barriga das negras africanas. Mas elas pariram em solo baiano. Então a capoeira é baiana. Então, diante disso, mestre, o senhor poderia fazer um resumo da história da capoeira Angola na Bahia? Isso aí é muito importante, que muita gente, para esclarecer. Porque a capoeira Angola, na minha época que eu comecei a praticar, na década de 60, no início da década de 1962, a capoeira, ela tinha uma diversidade muito grande, né? E hoje não, hoje ela está padronizada. Se você joga nesse estilo, você é angoleiro. Se não joga assim, então é aquele critério totalmente equivocado. Não tem nada a ver. O angoleiro é livre. O angoleiro, para ser angoleiro, ele tem de ter uma condição maior. Ele diferenciado com qualquer outro tipo de modalidade de capoeira. Ele tem que ter a ginga, o floreio, que se perdeu. Hoje o capoeirista moderno, contemporâneo, ele ginga com as mãos punho fechado. O punho fechado e a cara fechada também. Para ficar de acordo. Então é cara fechada, punho fechado, ginga marcada, tensa. Hoje eu fui jogar com um camarada, fiz uma chamada, ele não era angoleiro. Mas ele estava na BCA, Associação Brasileira de Capoeira Angola, e ele tinha de seguir nossas normas. Eu fiz a chamada e tem de vir. Ele veio. Quando ele veio, que ele colocou a mão na minha, eu senti a tensão. Eu fui lá e vim cá, ele estava parecendo um pedaço de ferro. Eu falei, rapaz, relaxa o corpo, relaxa. Capoeira é isso. A partir do momento que você fecha o punho, você deixa ele estar jogando capoeira. Aí já é outra conversa, aí já é briga de rua. A briga de rua vale até uma navalhada na cara. Agora, na roda de capoeira tem que se respeitar o mestre maior. Quem é o mestre maior? O berimbau. O primitivo mestre. Então, ele é que determina tudo ali, se você vai jogar lento, se você vai jogar rápido. E outra coisa, o mestre mais velho, o capoeirista mais velho, que vai vadear, que fica baixado no pé do berimbau gunga médio, é ele tem essa condição maior de chegar para o solista e dizer assim, eu quero um jogo amarrado. Toque aí, meu filho, uma Angola pequena. Ou um São Bento grande, aí depende dele. Então ele determina, ele pede, e o toque do berimbau, do gunga médio, é que determina o tipo de jogo. Então isso aí tem de ser bem esclarecido. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, vocês observem que o mestre Pastinha tinha grandes discípulos, grandes capoeiristas. Para mim, o maior de todos, dois. Foi o Valdomiro Malvadeza, que
tinha também o João Grande, o João Pequeno, o Raimundo Natividade, Albertino da Hora, Armando Bigodinho, né? Todos esses eram alunos de pastinha. Agora vocês me perguntam, onde estão esses mestres? Por que não deram continuidade ao trabalho? Bom, grande parte deles morreram. Outros, não se conformando com o rumo que a capoeira estava tomando, porque quando começou a entrar o dinheiro, quando começou a esses grupos folclóricos, viajando e tal e coisa, ela perdeu toda a sua essência, porque o capoeirista deixou de ser um capoeirista que está ali na roda para brincar, para vadiar, né? Para se satisfazer. Ele deixou de se satisfazer para satisfazer os outros, o turista. Então ele fazia miséria para agradar o turista, porque o turista é que dá o dinheiro. Então está deixando de ser cultura popular para se tornar cultura mercadoria. Né? Exatamente. Então isso aí, os capoeiristas tradicionais mesmo, não só aluno de pastinha, outros também, de outros mestres, não se conformaram com isso, que a condição dele era outra, e se saíram da capoeira, deixaram a capoeira. Então o que ocorreu? O que ocorreu foi o seguinte: quem ficou de pastinha, por exemplo? João Grande e João Pequeno. Acabou. Então essa geração de hoje conhece a capoeira Angola e João Grande e João Pequeno. Aí se você vem e mostra o estilo de Pessoa Bababá, o estilo de Natividade, o estilo de Valdomiro e outros mais aí, você é considerado um deturpador. Não, esse cara não joga capoeira Angola. Por quê? Porque esse menino de hoje, não conheceram, não vivenciaram aquela época. Então eles pensam que capoeira, para ele, na visão dele, é a de João Grande, o estilo João Grande Pequeno. Eu sou o maior admirador da capoeira de João Grande, João Pequeno, principalmente João Grande, que foi um cara que tem uma experiência de roda de rua, que eu acho que é primordial para o capoeirista ser um capoeirista de verdade, porque a capoeira, antes de tudo, é luta, e não adianta esse negócio de folclorizar a capoeira, não. A capoeira é luta. Agora, é a luta, como nas palavras do meu mestre Pastinha, é a luta mais amável do mundo, porque ela não precisa maltratar, né? Basta encostar o golpe e o camarada mostrar sua maestria, sua condição, saindo do golpe. Então, mas você tem que ir lá, confirmar o golpe, não ficar como eles fazem hoje, a 1 metro de distância um do outro, soltando o golpe no ar. Parece até aquele ventilador que eu tenho ali no quarto. Não pega ninguém. Não, tem que ir lá, porque se você não for lá, o camarada não mostra a sua destreza. E aí? E por isso que existem muitos falsos mestres, que chegam lá todo de branco e dizem, não me suje não. E aí o camarada fica longe dele, aplicando o golpe e procurando não sujar o mestre. Não! Está errado. O mestre entra de branco e ele é que não se deixa sujar. Essa é a condição do mestre. Ele não se deixar sujar. Não é dizer para o cara, não me suje não. Porra! Não, eu digo quando eu jogo, eu estou com quase 70 anos de idade e eu digo a qualquer um, suje minha roupa, procure sujar minha roupa. Isso não é violência. Isso não é pegar o mestre e dar um golpe na cara do mestre e tirar o sangue. Não. É você encostar, procurar sujar a roupa do mestre. Se ele se deixar sujar, é porque ele não tem condição de ser mestre. E aí, muitos mestres deixariam de ser. Por isso que tem opção de mestre aí, se dizendo mestre e que não é mestre. Eu digo, o meu desabafo é o seguinte, porque eu dedico a capoeira, eu tenho mais de meio século de capoeira, eu me dedico dia a dia, eu treino todo dia. Eu treino todo dia aqui em minha casa, sozinho até, se não tiver algum aluno que venha, eu treino sozinho. Eu me sacrifico de uma forma maravilhosa para mim. Talvez a palavra sacrifício não seja oportuna, mas eu quero dizer o seguinte com isso, que eu treino todos os dias. Agora eu não admito um camarada, cabelo branco, só pelo fato de ter cabelo branco, se arvora de mestre, se autodenomina mestre, não treina, só fica em casa dormindo, cochilando, e depois chega lá e diz que é mestre e diz assim, não suje minha roupa não, e o camarada respeita ele pela idade, e aí
ele se passa bem, porque ele aí, eu sou mestre, acabou, você tem que respeitar e acabou. Não, tem que testar o mestre. A não ser, claro, se o mestre está com 100 anos de idade, 90 anos, aí, pelo amor de Deus, você não vai nem encostar nele. Mas ele já mostrou, ele já passou por essa etapa que eu estou falando. Ele já está numa condição muito superior, aí sim, aí você pode fazer essa brincadeira. É como se você joga com uma criança com um mestre desse, você vai passar o golpe longe dele, porque ele já mostrou a condição dele. Agora o cara que nunca mostrou, chega hoje, eu sou mestre, e com cabelo branco se arvora de mestre? Não, eu não aceito isso, porque eu luto pela capoeira, eu treino minha capoeira, eu não deixo a capoeira no deserto. Então, esses que deixam a capoeira no deserto e se arvoram de mestre, não conte comigo não, porque eu desmascaro, e já desmascarei vários deles. Então, mestre, a gente pode dizer assim, até parafraseando o mestre Pastinha, seu Pastinha, mestre do senhor, nosso avô, a capoeira é luta de escravo em ânsia de liberdade. Capoeira é resistência, capoeira é luta e a capoeira é livre. É livre. A liberdade é uma condição maior do capoeira. O capoeira tem que ter total liberdade. Um dia o camarada, eu fui ensinar a ele um determinado movimento, ele falou, eu sou obrigado a treinar esse movimento. Eu digo, não, aqui não. Aqui você está livre, meu irmão. Você aprende. O camarada some da academia, não aparece. Quando aparece, eu abraço. Tem esse negócio de, não, vem, tem mestre aí que é a Maria radical. Não, o cara, você não sabe a vida de cada um. Cada um tem sua própria individualidade, sua própria vida. Você sabe o que está passando na vida dele? Na vida ele tem necessidade de se afastar. E aí você vai cobrar. Não cobro de ninguém e não quero que ninguém cobre de mim. Agora, finalizando essa pergunta que ela me fez sobre a trajetória da capoeira Angola na Bahia, também quero deixar bem claro o seguinte. Eu acho que já falei sobre isso, não sei, com relação ao estilo que predominou, não foi? Que foi o de João Grande e João Pequeno, pelo desconhecimento dos capoeiristas de hoje sobre os outros capoeiristas, sobre os outros estilos, a diversidade que existia antigamente, que hoje não existe mais. Hoje o angoleiro é padronizado. Pula para lá, pula para cá, vira o corpo, não sei o que, requebra para lá. Folclorizou. Quando o Bimba falou, a capoeira Angola eu criei a regional porque ela se folclorizou, muita gente se revoltou com essa frase de Bimba. Eu não. Eu apoio. Eu acho que Bimba está certo. A capoeira Angola se folclorizou, só que Bimba generalizou. Não foi a capoeira Angola que se folclorizou. Foi alguns capoeiristas que se prestaram a esse papel. O meu treinel de campo, aluno de Pastinha, pessoa bababá, graças a Deus, não entrou nessa briga, nessa remessa não. A capoeira dele é de rua, capoeira Angola, para enfrentar qualquer lutador. O capoeirista, o verdadeiro capoeirista angoleiro tradicional, ele enfrenta qualquer lutador e vence. Eu digo mais, a capoeira é a maior luta do mundo. Ela não se presta para ringue. Muitos capoeiristas mal informados estão subindo no ringue e estão apanhando. Primeiro que eles não sabem gingar. Gingam de uma maneira deturpada. Segunda, a capoeira não se presta a um ringue. Capoeira é livre, capoeira é de rua. Né? Capoeira é do Exu, é de rua. Trabalhar na rua. E na rua, ninguém vence o capoeirista, porque o capoeirista tem artimanha, malícia. Nenhuma luta tem a malícia que a capoeira tem. Malandragem. Então o capoeirista tem a mandinga, o capoeirista tem tudo isso que nenhum lutador tem. Então é a maior luta do mundo. Pastinha já dizia isso. Pastinha já dizia isso e eu confirmo, assino embaixo. Então, bom, aí uma coisa importante que a gente não pode deixar de destacar foi o filme Dança de Guerra. O filme Dança de Guerra foi feito em 1968. Eu participei, João Grande, João Pequeno, de Mola do Mercado Modelo, Índio do Mercado Modelo, Diabo às Quedas do Mercado Modelo, esse menino Gagé, Nazaré, então, e João Grande e João Pequeno vadiando e a gente formando a bateria. Então, esse filme foi muito importante para a Capoeira Angola pelo seguinte, e olhe bem, quem fez esse filme, que foi o diretor, né, tudo, o Jair Moura, aluno de Bimba. Todo mundo conhece Jair Moura aí, um grande renomado capoeira, pesquisador. Ele fez o Dança de Guerra, e esse Dança de Guerra, ele resgatou aquela capoeira Angola que estava esquecida. Por exemplo, o João Grande era considerado
Mas isso aí é tradição. Gildo não fez nada errado, não, fez certo. Que vem do malandro. Resgatou, não criou. Resgatou, ele não criou, ele resgatou, mas foi um trabalho, a gente tem que bater palma para quem merece. E ele criou essa Roda da Paz, aí quando chegou lá, no plena Roda da Paz, o camarada, que era aluno, olhe bem, e um mestre que merece toda a consideração, um goleiro de raiz, tem discípulos espalhados no mundo inteiro, mestre novo, chegou 2 discípulos de novo, e barraram ele na roda, disse que ele não ia jogar. E a roda na BCA ou na rua? Na rua, mas a Roda da Paz, no terreiro de Jesus. Mas a roda da BCA, Sim, mas como é que barra? patrocinado pela BCA, a Roda da Paz. Ele chegou lá, não, você não joga, você não é um goleiro. Só que o cara joga uma bola porreta, bicho. O que é que estava contrariando? Ele tem um jogo maravilhoso. Acabou, está respeitando as normas. Agora, se ele chega lá, eu sou o primeiro a contestar. Se ele chega lá, quer agarrar, quer fechar o punho para agredir o seu camarada. Aí eu sou o primeiro a contestar. Não, saia. Eu sou o primeiro a botar para fora. Né? Mas o cara chega lá se portando bem. Tá? Então não pode ser. Esse radicalismo é que acontece. E esse radicalismo, essa coisa de a pureza demais, a pureza que não é bem assim a coisa. Agora, se você for observar, ninguém conhece a capoeira nos seus primórdios. Ninguém. Quem sabe se aquela capoeira nos primórdios não era mais parecida com a dele do que a nossa? E quem garante isso? Então vamos respeitar cada um o seu estilo, né? E respeitar o estilo do outro. Respeito é fundamental. Então, isso que foi que gerou esses problemas todos, né? Contestação, palavra. Aí pronto, dividiu, aí voltou tudo novamente. Divergências, não aceito isso, não aceito isso. Aí foram se afastando. Moraes se afastou. Que eu estou conversando aqui, mas eu não converso. Teve tal um mestre. Não, eu dou nome. Eu dou nome porque eu não estou falando mentira, eu estou falando verdade. Então quem fala a verdade não merece castigo. Então, Moraes, Curió, Boca Rica e outros mais se afastaram da BCA. Eu fui lá na academia deles e falei, olha, isso aí não tem muito tempo não. Vocês contestaram a diretoria anterior. Até eu concordo. Você tinha uma certa razão. Agora, só que tem um detalhe agora. Quem manda hoje lá é Pelé. Pelé, da bomba. É o mestre mais velho do mundo. É um mestre que merece nossa consideração. Claro que ele tem seus defeitos, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Mas hoje ele tem uma liderança maior. Ele consegue aglutinar todo mundo ao redor dele. Ninguém contesta Pelé. E outra coisa, Pelé, você não vê Pelé falar mal de ninguém. Isso é importantíssimo, porque todo angoleiro fala mal do outro. E Pelé não uma tem. exceção. Pelé é uma exceção, Pelé não fala. Até eu me pego às vezes falando, sem querer, e porra. Então, Pelé não, nunca vi Pelé falar mal de ninguém. Então, Pelé conseguiu, com essa postura dele, aglutinar todo mundo, independente de estilo, ao redor dele. Então, ele é um líder. E não é um líder qualquer, é um líder que merece estar lá na liderança, porque ele é o mais velho, ele nunca deixou a capoeira no deserto, está lá até hoje, e é meu amigo de consideração, respeito muito Pelé. Cheguei para Moraes, eu disse isso, meu argumento foi esse com relação a Moraes. Moraes chegou, virou para mim e disse assim, Bola 7, eu vou pensar. E nesse pensamento ele está até hoje. Então, outros também disseram a mesma coisa. Então, até hoje o que está faltando é isso, essa união. Agora, nego fala união no discurso, agora quando chega na prática, não... Então é isso aí que está acontecendo. Eu espero que mude essa condição. Quando a pessoa realmente unir mesmo de verdade, a capoeira Angola vai mais ainda além, no lugar que ela merece estar. Como o senhor colocou... Desculpa, então... O senhor colocou da Roda da Paz, o traje que se veste na Roda da Paz Paletó. Seria paletó, os mestres de branco. O senhor poderia falar um pouco sobre a capoeira, o traje que deve ser utilizado na capoeira e na capoeira Angola? Normalmente.
nunca existiu um traje padronizado para capoeira. Esse negócio é história. O negócio é o seguinte. História com E, né? História. A capoeira começou com os negros, né, africanos, na senzala. Então, claro que os negros não tinham um traje padronizado. Era roupa de saco de algodão, de açúcar, que eles tinham condições de usar. Então usava aquela roupa suja, rasgada, boca de siri aqui, no meio da perna. E hoje muita gente aí está querendo dizer que isso aí é tradicional. Não. Não pode ser tradicional porque era uma coisa imposta. O negro não queria usar aquela roupa, era uma imposição, ele tinha que usar, não tinha outra opção. Era a roupa que ele tinha, né? Quando acabou a escravidão, que os negros começaram a jogar capoeira nas ruas da Bahia, eles sentiram a necessidade, pelo preconceito que existia com relação à capoeira, a família vinha de lá para cá. Quando vinha uma roda de capoeira, fazia uma volta enorme para não passar perto. Não, só tem vagabundo, malandro. Então essa imagem do vagabundo, do malandro, o capoeirista achou, os que comandavam a capoeira aqui na Bahia, a exemplo de Maré Semedo e outros mais. Maré Semedo eu cito sempre porque era o maior capoeirista de todos os tempos que existiu na Bahia, como capoeirista, o maior de todos. Então, segundo o mestre Pastinha, e como eu sou aluno dele, eu sigo a cartilha dele. Então, esse Maré e outros mais sentiram a necessidade de tirar essa imagem do capoeirista como vagabundo. Então foi o que ele fez. Criou uma roda de capoeira que começava 8 de dezembro na Festa da Conceição da Praia. Ele já tinha um grupo de capoeira Angola, Conceição da Praia. E disse o seguinte, determinou o seguinte, mas olha... Noronha, no caso, né? Noronha, Livino, Maré, Pantalona e outros mais. Entendi. Disseram, olha, todo mundo vamos fazer uma roda de capoeira que só tem mestre, nada de aluno, só mestre. E esses mestres vão jogar capoeira de paletó, gravata, dentro dos conformes, e alguns até iam de cartola, que naquela época se usava, e bengala. E a época que você está falando é início do século XX? Não, no final da década de 20. Final da década de 20. 27, 28. Ah. E aí formou essa roda na Conceição da Praia, que era a festa da Conceição da Praia, que foi a festa mais afamada que tinha para os capoeiristas. E meia-noite os mestres formavam a roda. Então, já criou uma condição diferenciada, porque o camarada chegava, pô, ali, rapaz, ali. O pessoal tudo bem vestido, né? Então, isso aí foi uma forma que o capoeirista encontrou. O capoeirista tem que ter malandragem. O que é malandragem? Malandragem é jogo de cintura. Eu tenho que ser aceito. Eu não vou ficar tido como malandro, como vagabundo. Eu não quero esse título para mim. Então, com essa postura, houve essa necessidade de usar essa postura para ser aceito, mais aceito na sociedade. Então, a partir daí, aí eu digo, esse traje não foi imposto. Eles, capoeiristas, os próprios capoeiristas que escolheram. Esse é o verdadeiro. Então o capoeirista tem que se vestir bem. Ele tem, por mais pobre que ele seja, estou falando em relação ao mestre, ele tem que ter seu trajezinho branco ali para ele ir para as rodas tradicionais da capoeira, todo de branco. Você vê, eu gosto muito de usar o preto, tanto é que o meu nome Bola 7 veio dessa condição minha de usar o negro. Mas quando eu vou para as rodas tradicionais, eu vou de branco, o mestre tem de ir de branco. Né? Isso é tradição da capoeira Angola. O aluno tem cada grupo tem suas cores, pastinho, amarelo e preto. Mas o mestre, independente, se você olhar fotografias antigas do mestre Pastinha, do mestre Canjiquinha, do mestre Caiçara, eles estão de branco e os alunos com a roupa dele. Isso é nossa tradição que nós criamos. Aí sim. Isso que eu ia colocar. Porque toda tradição, até Eric Hobsbawm, que é um clássico, fala que ela é inventada num determinado período por alguém, um determinado grupo de pessoas. Então, quando você fala de uma tradição, você tem que tentar localizar o momento no qual essa tradição surgiu, para você não colocar ela como algo eterno, algo absoluto. Então, quando se contextualiza, como no caso que o senhor colocou, década de 20, 1927, 28, cria um tempo mais ou menos aproximado. E não existia traje padronizado na capoeira. E coloca que isso teve
contextualiza, aí sim você localiza o momento no qual aquela tradição foi criada. E aí você já sabe de onde partir, ela se torna referência. É bom esclarecer. Agora, a questão do traje, a capoeira é livre. Né? Então, é bom que se diga que é por opção também. E a ideia de se vestir bem, o bem, aí já é a minha concepção, ele está localizado com o que se valoriza num determinado período, né? Dia de domingo vestir de branco, Foi necessário na época. é o relativo e é o que é trazido necessário. como belo, bonito, que também É. pertence a um determinado grupo social e que é com a classe dominante que determina o que é bom e o que é ruim. Verdade. Então, para ser aceito, nem sempre a aceitação social da capoeira, ela pode ser também vista, por outro lado, como um processo de cooptação das classes que dominam da própria capoeira. Mas aí é que entra a malandragem, Exatamente. que é o jogo de cintura. Por exemplo, Pachinha recebeu da mão de Amozinho o comando da capoeira Angola na Bahia, e ele disse o seguinte: não, eu vou mudar o nome do pessoal lá que pratica no nível, e criou o Centro Esportivo de Capoeira Angola. Olha o nome, Centro Esportivo. Por que esportivo? Porque era bem visto naquela época esse nome. Aí dá uma conotação mais, uma coisa mais. Como o Mestre Viva também. O Mestre Mima fez, Mestre Mima omitiu o nome capoeira para ser aceito. Ele falou Centro de Cultura Física Regional. Baiana. Depois luta regional baiana. Ele não botou o nome capoeira, porque capoeira não era bem visto. Ainda foi além, né? Agora, o cara não gostou. Bimba tinha de fazer isso. Bimba tinha de fazer isso, como o Pachinha também tinha de fazer esportivo, um nome esportivo. Como na Irmandade, né? No caso da... para ser aceito mesmo, porque não tinha outra Principalmente opção. do candomblé dentro da igreja. E teve o período que foi proibido. Uma estratégia de sobreviver e de se reerguer. Né? Pois é. Muitas vezes as pessoas perguntam: você é de que grupo? Do Mestre Bola 7. Você conhece? Aí a pessoa diz assim: conheço. Aquele mestre negro, gordo. Não é meu mestre, não. O Mestre Bola 7 não é esse. E não tem outro, não. Eles estão inventando, né? Porque não existe mestre gordo, negro, chamado Bola 7. Aí, diante disso, Se tiver, o processo. o senhor já sofreu algum preconceito na capoeira? Mestre, quando as pessoas me perguntam de quem é seu mestre, eu digo que é Mestre Bola 7. Aí o pessoal diz assim: eu conheço aquele negro, gordo. Não, mestre não é assim não, é totalmente diferente do que você pensa. O senhor já sofreu alguma discriminação por ser mestre de capoeira Angola e ser branco de pele clara? Muito. Primeiro que eu quero dizer o seguinte: eu sou o único mestre negro de cor branca. Negro, estou falando por dentro. Porque muita gente diz assim, você mesmo outro dia estava citando isso, que eu tenho muita coisa do negro, porque eu sou ligado à cultura negra. Então, o fato de ser branco, para mim, não faz diferença nenhuma. Só que para determinadas pessoas, causa um mal-estar. E eu venho ao decorrer desses anos todos que eu ensino capoeira, principalmente pelo fato de eu ser o único mestre de cor clara, branca, do mundo em atividade. Estou falando dos mestres, claro, de 50 anos em diante. Se já tem algum mestre que apareceu hoje com 30 anos, que eu nem considero mestre, porque para mim um mestre, um menino novo, mestre para mim não existe, eu não considero. Pode até o mestre dele dar essa condição a ele, mas eu particularmente não reconheço. Para ser mestre, ele tem que ter, não é? Hoje convencionou o seguinte, que o mestre é aquele que joga bem. Não. Tem muitos capoeiristas que jogam uma capoeira excelente, grandes capoeiristas, e são péssimos mestres. O mestre é aquele que tem, né, uma condição maior. Primeiro que ele tem que ter ao lado dele o tempo. O tempo é determinante para fazer o mestre. Por isso que está cheio de mestre hoje. Todo mundo é mestre. Não, o mestre é aquele que tem uma vivência maior. Então, eu, pelo fato de ser branco e ser o único mestre
branco em atividade no mundo angoleiro, eu sofri muita discriminação. Uma das piores que eu sofri, mas foi assim bem aberta, foi na época que eu era conselheiro da BCA, e mesmo como conselheiro da BCA, eu fui barrado na porta da BCA pelo vice-presidente, né? E o vice-presidente falou, você não entra. Aí eu perguntei a ele, por que eu não entro? O que está acontecendo? Que palhaçada é essa? Eu sou conselheiro da casa, me respeite. Ele falou, não rapaz, você está no lugar errado. Seu lugar é na regional, que é capoeira de branco. Você está no lugar errado, aqui é capoeira de negro. Saia! Eu, que sempre batalhei pela capoeira Angola, jamais eu ia me curvar diante de uma condição dessa. Eu disse, olha, eu lhe respeito, eu acho que você deveria me respeitar. Agora tem o seguinte, já que você está me respeitando, eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou dar 2 passos na frente. Se você continuar na minha frente, aí eu vou lhe mostrar que eu sou mestre. E você é que não é. Você é um mestre, né? Que ele começou a aprender capoeira com 40 anos de idade e se tornou mestre com 70. Mestre velho, mas não era mestre velho, era mestre novo. Mais novo do que eu. Só que ele começou tardiamente. Eu digo, olha, e não tinha capoeira para encarar. Aí eu falei, olha, sai da minha frente e você vai se dar mal. Ele, pelo menos, teve essa consciência, se afastou e eu passei. Tá vendo? Mas isso aí, para mim, foi uma atitude altamente preconceituosa, né? Racista. E o racismo não é só em relação ao branco contra o negro, existe o racismo também às avessas, né? O negro contra o preconceito. O preconceito. Inclusive existe o preconceito de negro com negro. E branco com branco. Tem branco que também não me aceitava na capoeira. Pelo fato de eu ser branco, imagine. Então tem tudo isso, existe. Mas tudo isso é fruto da ignorância. Porque a ignorância que gera tudo isso. A maldade é consequência da ignorância. Quando acabar a ignorância, a maldade deixa de existir. Então, eu sofri ainda sofro hoje. Agora, o pior não é isso. Esse mestre, esse pseudo-mestre, que me embarrou, dizendo que eu não tinha condições de entrar, que eu já me referi há pouco, ele, pelo menos, ele se posicionou abertamente. Colocou para fora o preconceito. Mas o que é pior não é isso. O pior é que eu vejo entre os mestres, alguns mestres, não é todos, claro, alguns mestres angoleiros de cor negra e que tem um pé atrás comigo. Só que eles não declaram na minha frente. Mas eu percebo. Isso é o pior. Eu preferia até que ele falasse comigo, que eu dizia assim, olha, você tem alguma diferença comigo? Você quer tirar como? Você quer tirar na roda ou fora da roda? Eu vou. Porque comigo não tem esse negócio. Eu vou para a roda, tiro a diferença ou fora da roda. Ou até, melhor ainda, através do diálogo, conversando, sei lá. Mas é isso que acontece. Então eu sou altamente... Aí um dia eu estava conversando isso lá em cima, em uma reunião com o gestor do Fora da Capoeira, e Moraes estava presente. Aí Moraes virou para mim e falou assim, Sérgio, você falou que é o único mestre branco angoleiro do mundo. Não, contesta. Eu digo, diga. Ele falou, tem vermelho, seu camarada, nosso camarada, colega lá de Pastinha. Aí eu falei para ele, você não prestou atenção no que eu falei. O único mestre branco em atividade, vermelho não está em atividade, estou falando em atividade. Quem não está em atividade não entra nesse contexto. E é isso aí. Mas continuo sofrendo, mas eu estou seguindo adiante. E nessa questão aí que o senhor colocou, né? Eu acho que quem exerce o preconceito, reproduz o preconceito, que não é um racismo, faz e não reconhece a questão da ancestralidade, né? E aí, de certo modo, ao invés de incluir, exclui. E coloca a ordem das coisas como se fosse natural, né? Então, o discurso fica como se fosse natural ser negro, que pertence à essência da capoeira Angola, faz a relação com a vinda da capoeira Angola na barriga, né, como para fazer o mestre Decânia, a matriz é africana, pariu aqui no Brasil, mas
de certo modo, coloca essa questão do preconceito, né, predominante, né, no sentido de que diz que, por exemplo, o senhor, por ter a pele clara, não tem condição ou capacidade de fazer de certo modo, reproduzir, dar continuidade a uma cultura que é essencialmente negra. Mas você vai partir para a questão da árvore genealógica, né? Então, como é que você vai determinar, né, no Brasil, né, que é um país que tem um preconceito histórico, os negros foram mortos e construíram esse país, né? Isso há de se reconhecer, mas que... Mestre, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para os jovens sobre a prática da capoeira Angola? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante que esses jovens de hoje percebam a importância dessa nossa geração dentro da capoeira Angola na Bahia. Nós, a partir de 50 anos de idade, porque esses mestres de capoeira, hoje, a última geração, se vocês quiserem obter alguma informação, é com a gente. Quando a gente morrer, quando a gente der somar, quem vai falar por nós somos nossos alunos e não vai ser a mesma coisa. Então, dê muito valor a essa geração agora, porque essa geração é que está com a história toda, que vivenciaram essa época. Então, isso é muito importante. Dê valor a essa geração a qual eu pertenço. Não existe capoeira sem mestre. Não existe capoeira sem mestre. Então, muito obrigada, que a gente encerra a nossa entrevista com o mestre Bola 7. Boa tarde. Salve. 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 Acabou.